pessoal, meu nome é Wagner da Costa Vieira, eu sou professor de Física da Rede Estadual de Ensino do Estado de Alagoas e sou aluno do curso do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, do Polo 36 da Universidade Federal de Alagoas. E estarei gravando esta videoaula como requisito para a nota final da disciplina de eletromagnetismo, ministrada pelo professor Dr. Samuel Albuquerque. Nesta videoaula, irei demonstrar que o divergente do campo magnético ele é igual a zero, ou seja, irei mostrar a veracidade da lei de Gauss para o magnetismo. E também, a partir das equações básicas da magnetostática, demonstrarei a lei de Biot-Savart. Então, inicialmente, vamos mostrar que o divergente do campo magnético é igual a zero. Para fazer essa demonstração, iremos trabalhar com operadores diferenciais, com os operadores nabla, os operadores gradiente, rotacional e divergente. Vejamos aqui. Antes disso, eu vou fazer a seguinte demonstração. Eu irei demonstrar que o divergente do rotacional de um campo vetorial A ele é igual a zero. Vamos partir dessa demonstração aqui. Vejamos o seguinte. Primeiro eu vou calcular o rotacional de A. Rotacional do campo A. O rotacional de um campo nada mais é do que o produto vetorial do operador nabla. O operador nabla que tem as componentes del x, del y, del z e o campo A que possui as componentes ax, ay e az. Então, o produto vetorial, eu vou montar aqui a matriz e calcular o determinante. Na primeira linha, eu tenho os versores x, y e z. Na segunda linha, eu tenho os operadores de nabla, del x, del y, del z. E na terceira linha, as componentes do campo A, ax, ay e az. Então, resolvendo aqui essa matriz, vamos ter as seguintes componentes. Na direção x, eu vou ter a derivada parcial de az em relação a y, menos a derivada parcial de ay em relação a z. Na direção y, eu vou ter a derivada parcial de ax em relação a z, menos a derivada parcial de az em relação a x. Na direção z, eu tenho a derivada parcial de ay em relação a x, menos a derivada parcial de ax em relação a y. Então, obtivemos o rotacional de A. Agora, eu venho para cá. Eu vou calcular o divergente do rotacional de A. Nós sabemos que o divergente de um vetor nada mais é do que o produto escalar. O produto escalar desses dois vetores. Então, aqui eu tenho o divergente escalar, o rotacional de A, que eu obtive aqui em cima. Efetuando esse produto escalar aqui, vamos obter
o seguinte resultado. Vou ter a segunda derivada parcial de AZ em relação a x e a y, menos a segunda derivada parcial de AY em relação a x e a z, mais a segunda derivada de AX em relação a y e a z, menos a segunda derivada parcial de AZ em relação a x e a y, mais a segunda derivada de AY em relação a x e a z, menos a segunda derivada de AX em relação a y e a z. Observemos o seguinte: o primeiro termo, a primeira parcela do segundo membro, ela se anula com a quarta parcela. A segunda parcela aqui do segundo membro, ela vai se anular com a quinta parcela. E essa terceira parcela aqui, ela se anula com a sexta parcela. Então podemos concluir que o divergente do rotacional do vetor A, ele é igual a zero. Então a conclusão que nós podemos tirar é o seguinte: se o divergente do rotacional é igual a zero, é porque existe um vetor B igual ao rotacional de A, tal que o divergente de B é igual a zero. Esse vetor A, ele é chamado de potencial vetor. Potencial vetor. Então, no caso da magnetostática, o potencial vetor magnético, ele é obtido a partir da lei de Gauss para o magnetismo sem fontes, ou seja, sem cargas e sem correntes. Então, o potencial vetor magnético, ele é obtido pela expressão rotacional de A igual a B. E, consequentemente, o divergente de B é igual a zero. Então, divergente de B nada mais é do que o divergente do rotacional de A, que é igual a zero. Bem, então aqui está demonstrado que o divergente do campo magnético, ele é igual a zero. Bem, a partir de agora eu irei fazer a demonstração da lei de Biot-Savart, a partir das leis básicas da magnetostática. Então vejamos, a grande maioria dos problemas da magnetostática, eles recaem na determinação do potencial vetor A, como função dos pontos do espaço, ou seja, em função dos pontos x, y e z. Então aqui, ó, eu tenho o potencial vetor A em função dos pontos x, y e z. E também posso escrever potencial vetor A de R, onde R possui as coordenadas x, y e z. O potencial vetor já foi visto que ele pode ser calculado pela expressão μ0 sobre 4π, a integral de volume do vetor densidade de carga em relação aos pontos x', y', z' sobre
o módulo do vetor R menos R' vezes o elemento de volume. Só que esse elemento de volume eu irei escrever em função das coordenadas cartesianas. dx', dy', dz'. Esses pontos x', y' e z', eles estão sobre a distribuição de cargas, no qual o vetor R' se refere a um ponto localizado na região onde as cargas estão em movimento. Então, essa daqui é a expressão sobre o potencial vetor, que futuramente nós iremos precisá-la para fazer essa demonstração. Bem, vamos considerar agora um caso mais simples. Vamos considerar um fio fino e curvo, percorrido por uma corrente I. Em todos os pontos desse fio, a corrente tem o mesmo valor, ou seja, ela é constante. Então, aqui eu tenho um fio curvo e ele é percorrido por uma corrente I. Para determinarmos o potencial vetor nesse fio A de R, nós teremos a seguinte expressão: μ0 sobre 4π. Aqui eu tenho apenas um caminho, então eu terei uma integral simples sobre esse caminho de I dl, onde dl é um elemento de comprimento. Tudo isso dividido pelo módulo de R menos R'. Só que como o I é constante, ele sai da integral. Então, ele vai ficar μ0i sobre 4π, a integral de caminho, de dl sobre módulo de R menos R'. Bem, como uma aplicação, iremos calcular o campo magnético B, pois na maioria das vezes estamos mesmo interessados no campo B, no campo magnético B. Nós sabemos que o campo magnético B é igual ao rotacional do potencial vetor A, ou seja, B é igual ao rotacional do potencial vetor A de R. E nós vimos que o potencial vetor ele é dado pela expressão μ0 sobre 4π, integral de volume da densidade de corrente sobre o módulo de R menos R', vezes o elemento de volume. Então, se fizermos a substituição aqui, vamos ter que o campo magnético é igual ao rotacional de μ0 sobre 4π. Veja que eu substituí aqui A de R nessa expressão. μ0 sobre 4π, a integral de volume de J de x', y', z' sobre módulo de R menos R', vezes o elemento de volume dx', dy', dz'. Organizando isso aqui, teremos que o vetor campo magnético é igual a μ0 sobre 4π, a integral de volume do rotacional do vetor J de x', y', z' sobre o módulo de R menos R', dx', dy', dz'. Então agora nós precisamos calcular esse rotacional para depois jogarmos aqui nessa integral. Bem,
Então, vamos determinar o rotacional de J, de X', Y', Z' sobre o módulo de R menos R'. Bem, vamos calcular o rotacional nas componentes separadamente. Primeiro vamos calcular na componente X e depois, por analogia, nós podemos estender para as componentes Y e Z. Então vamos ver essa conta aqui. O rotacional de J, X', Y', Z' sobre módulo de R menos R' na componente X. Eu vou montar aqui o rotacional na forma do determinante da matriz e vamos começar a calcular. Na primeira linha aqui eu tenho os vectores X, Y, Z. Na segunda linha, as componentes do operador nabla. E na terceira linha, eu tenho a componente X da densidade de corrente sobre o módulo de R menos R'. Aqui eu tenho a componente Y da densidade de corrente sobre R menos R'. E aqui a componente Z da densidade de corrente sobre R menos R'. Como eu quero na componente X, isso vai ser igual a variação parcial em relação a Y de JZ sobre o módulo IR menos R', menos a variação parcial em relação a Z de JY sobre o módulo de R menos R'. Mas observemos o seguinte: a componente Z da densidade de corrente e a componente Y da densidade de corrente não dependem das componentes X, Y e Z. Elas dependem sim das componentes X', Y' e Z'. Então elas são constantes em relação a X, Y e Z. Então, consequentemente, elas podem sair das derivadas. Então, aqui teremos JZ vezes a derivada parcial em relação a Y de 1 sobre módulo de R menos R', menos JY, a derivada parcial em relação a Z de 1 sobre módulo de R menos R'. Então, a partir de agora, vamos calcular essas derivadas parciais em relação a Y e em relação a Z de 1 sobre módulo de R menos R'. Lembremos que o módulo de R menos R', ele é igual a x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado, tudo isso elevado a 1/2.
Essa é a definição do módulo de R menos R'. Então, 1 sobre módulo de R menos R', tudo isso aqui elevado a menos 1/2. Então, vamos fazer a diferenciação em relação a y e em seguida fazer a diferenciação em relação a x. Vamos lá. Para fazer essa diferenciação, nós temos que utilizar a regra da cadeia. Então, aqui vamos ter menos 1/2. Eu tenho toda a expressão elevado a menos 1/2. Menos 1 vai dar menos 3/2. Então, eu tenho x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado. Tudo isso elevado a menos 3/2. Resolvendo a derivada interna aqui, essa parcela dá zero, essa dá zero. Aqui vai dar 2, em relação a y, 2 vezes y menos y' e aqui 1. Organizando isso aqui, podemos perceber que esse 2 cancela-se com esse 2 e podemos escrever que tudo isso é igual a menos 1. Podemos chamar x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado elevado a 1/2 do próprio módulo de r menos r' ao quadrado. Então, aqui podemos dizer que isso é igual a r menos r' elevado a menos 3. Podemos tirar dessa relação aqui. Vezes y menos y'. Bem, achei a derivada parcial de 1 sobre módulo de r menos r' em relação a y. Agora eu vou achar a derivada parcial em relação a z. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. Seguindo a mesma linha de raciocínio aqui, eu vou fazer aqui, vem menos 1/2. Tudo isso aqui elevado a menos 1/2 menos 1, ou seja, elevado a menos 3/2. Ao quadrado mais z menos z' ao quadrado elevado a menos 3/2. Fazendo a diferenciação interna aqui dá 0, 0, 2 vezes z menos z' e a interna dá 1. Organizando isso aqui, esse 2 corta com esse 2. Aqui é como se eu tivesse o módulo de r menos r' elevado a menos 3. É o mesmo, lembrando que aqui eu tenho menos 1. Módulo de r menos r' elevado a menos 3 vezes z menos z'. Podemos organizar melhor, tanto na derivada parcial em relação a y, como na derivada parcial em relação a z. Podemos reescrever da seguinte forma: menos 1 vezes y menos y' sobre módulo de r menos r' ao cubo. E aqui, da mesma forma,
menos 1 vezes z menos z' sobre o módulo de r menos r' elevado ao cubo. Agora vamos jogar aqui, ó, no rotacional de J, x', y', z' sobre o módulo de R menos R' em relação à componente X. Nós tínhamos parado aqui. Então vamos lá. JZ vezes a derivada parcial em relação a Y, que nós achamos aqui, ó. Quanto foi? Menos 1 vezes Y menos Y' sobre o módulo de R menos R' elevado ao cubo, menos JY, a derivada parcial em relação a Z, que nós obtivemos aqui, foi menos 1 Z menos Z' sobre o módulo de R menos R'. Vamos dar uma ajeitada aqui. Isso é igual, vai ficar menos JZ dando sequência aqui, efetuando aqui, vai ficar menos JZ vezes Y menos Y' sobre módulo de R menos R' ao cubo, menos com menos vai ficar mais, JY de Z menos Z' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Deixa eu me adicionar aqui ao cubo e ajeitar aqui que é um índice, está parecendo uma multiplicação, é J de Y e aqui J de Z. Pois bem, achamos o rotacional de J dividido por módulo de R menos R' na componente X. Vamos agora achar o rotacional, esse rotacional na componente Y. Aqui está o resultado da componente X. É bem simples, dá para fazer por analogia. Vamos lá. J, X', Y', Z' e módulo de R menos R' na componente Y. Aproveitando esse determinante aqui, podemos calcular aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ter a derivada parcial em relação a Z de Jx sobre o módulo de R menos R'. Menos a derivada em relação a X de Jz sobre o módulo de R menos R'. Vamos lá. Jx e Jy não dependem nem de X nem de Z. Eles dependem de X', Y' e Z'. Então, são constantes. Eles saem da derivada. Jx, derivada parcial em relação
AZ de 1 sobre módulo de R menos R', menos, aqui vai sair o JZ, a derivada parcial em relação a x de 1 sobre o módulo de R menos R'. Então, vamos calcular essas derivadas parciais em relação a Z e em relação a X. Primeiramente, calculando em relação a Z. De R menos R'. Fazendo de maneira análoga o que foi feito anteriormente, aqui teremos como resultado menos 1 vezes Z menos Z' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. E a derivada parcial em relação a x de 1 sobre o módulo de R menos R' vai ser igual a menos 1 vezes x menos x' módulo de R menos R' elevado ao cubo. Então, escrevendo esse rotacional na componente y, vamos ter Jx vezes menos 1 vezes Z menos Z' sobre o módulo de R menos R' ao cubo, menos Jz, essa derivada em relação a x aqui é menos 1 vezes x menos x' sobre o módulo de R menos R' elevado ao cubo. Arrumando isso aqui, isso vai ser igual a... Vou só inverter aqui primeiro o valor positivo, depois o negativo. Jz vezes x menos x' sobre o módulo de R menos R' ao cubo, menos Jx vezes Z menos Z' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Então, aqui obtivemos esse rotacional na componente y. E agora vamos calcular o rotacional na componente z, seguindo a mesma linha de raciocínio. Bem, agora iremos calcular esse rotacional na componente z. X', y', z', sobre o módulo de R menos R' na componente z. Aproveitando aqui esse determinante, vamos montar aqui. Eu vou ter a variação parcial em relação a x de jy sobre o módulo de R menos R', menos a
variação parcial, a derivada parcial em relação a y de Jx sobre o módulo de R menos R'. Menos R'. Jy e Jx vão sair das derivadas e isso daqui vai ficar. Jy vezes a derivada parcial em relação a x de 1 sobre módulo de R menos R' menos Jx vezes a derivada parcial em relação a y de 1 sobre módulo de R menos R'. Aí vamos calcular essas derivadas parciais em relação a x, em relação a y, e iremos obter o rotacional na componente z. Vamos lá. Calculando a derivada parcial em relação a x de 1 sobre módulo de R menos R', iremos obter o valor menos 1 vezes x menos x' sobre módulo de R menos R' elevado ao cubo. E a derivada parcial em relação a y de 1 sobre módulo de R menos R' vai ser igual a menos 1 vezes y menos y' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Substituindo aqui, vamos obter que o rotacional de J, de x', y', z' sobre o módulo de R e menos R' na componente z, aproveitando aqui, vai ficar, vamos lá, Jy vezes a derivada parcial em relação a x de 1 sobre módulo de R menos R'. Menos 1 vezes x menos x' sobre módulo de R menos R' ao cubo, menos Jx vezes a derivada parcial em relação a y de 1 sobre módulo de R menos R'. Eu obtive aqui. Menos 1, y menos y' sobre módulo de R menos R' elevado ao cubo. Organizando isso aqui, vou botar primeiro o valor positivo, vai ficar Jx vezes Jx vezes y menos y' sobre módulo de R menos R' ao cubo, menos Jy x menos x' sobre módulo de R menos R' elevado ao cubo. Então isso aqui é o rotacional de J de x', y', z' sobre módulo de R menos R' na componente Z.
Então, o resultado é o seguinte: podemos concluir que o rotacional do vetor densidade de corrente dividido pelo módulo do vetor R menos R', ele é igual ao produto vetorial da densidade de corrente pelo vetor R menos R' dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo. Ou seja, escrevendo matematicamente, isso vai ficar o rotacional de J sobre o módulo de R menos R', ele é igual ao produto vetorial de J pelo vetor R menos R' dividido pelo módulo de R menos R' elevado ao cubo. Chegamos a esta conclusão. Mas nós vimos no início da aula que o vetor campo magnético ele pode ser calculado pela seguinte expressão aqui, ó, conforme eu mostrei. B é igual a μ0 sobre 4π vezes a integral de volume do rotacional da densidade de corrente do vetor R', ou seja, nas componentes x', y', z' sobre o módulo de R menos R', vezes o elemento de volume, no qual o elemento de volume estava em função das coordenadas cartesianas, dx', dy', dz'. Mostramos isso daqui. Pois bem, como concluímos que o rotacional de J de R' sobre o módulo de R menos R' é o produto vetorial de J por o vetor R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo, podemos fazer o quê? A substituição. Então, o vetor campo magnético, numa posição R, ele é igual a μ0 sobre 4π, a integral de volume do produto vetorial de J por R menos R' sobre o módulo de R menos R' elevado ao cubo dx', dy', dz'. Portanto, essa expressão que nós acabamos de deduzir é a chamada lei de Biot-Savart. Bem, pessoal, é isso aí e até a próxima.